Bom, então, Amanda, bom dia, querida. Amanda, a gente está usando esse artifício dessa gravação como forma de minimizar as diferenças que estão tendo entre aquilo que tu viu e o que a Camila olhou. Porque o que acontece, Amanda? Como eu tinha te explicado anteriormente, minha querida tem uma aula por semana, ou tinha antes, que era às terças-feiras. E a Camila tem duas, que no caso é segunda e terça, ou desculpa, segunda e quarta, assim como você. Agora, e aí isso faz com que tenha uma diferença em relação àquilo que ela já viu e que tu já viu, né? Então ela está mais adiantada que você. Como houve essa mudança de horário, agora vocês duas estão juntas, e aí a gente tem que balizar aquilo que tu ainda não olhou e ela já tinha visto, certo? Por isso eu estou fazendo essa questão da gravação desse áudio. É claro que isso aqui não é o ideal, Amanda, mas como a gente tem que equilibrar aquilo que tu tinha olhado com aquilo que ela viu, então a gente está fazendo assim para poder equilibrar essa questão de conteúdo entre vocês duas. Então, a última aula que eu tive contigo, Amanda, ou seja, só com você na terça-feira, foi falando sobre projeções cartográficas. E aí a gente começa aqui a falar a respeito de que essas projeções, elas têm elas são na verdade modelos matemáticos, como eu havia te explicado, que vão servir exatamente para minimizar as distorções. Por quê? A Terra é uma esfera. E aí, quando a gente passa isso para o mapa, que é plano, vai haver distorções. Essas distorções devem ser minimizadas. E daí a gente tem a utilização das projeções cartográficas. Então, a gente começa aqui a falar sobre as projeções. A gente já falou sobre a projeção cilíndrica, a cônica, e nós ficamos de falar sobre a projeção azimutal, que também é chamada de central ou plana. Todas estão se referindo à mesma coisa. Então vou colocar esse slide aqui, tamanho grande, pronto. E aí nós começamos aqui. Peraí, mano, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui rapidinho, antes da gente continuar aqui o vídeo. Peraí, um momentinho. Só ver se está tudo certinho aqui. Okay. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo, a gente dá andamento. Então, Amanda, a gente parou exatamente para falar dessa projeção azimutal, ou central, ou plana. Como eu te disse, as projeções vão servir para minimizar distorções. E aí, o que acontece? A projeção cilíndrica, como eu tinha dito anteriormente, ela é ideal para a gente representar o quê? Regiões equatoriais, ou próximas da linha do Equador. Regiões que a gente chama de média latitude, ou seja, que não estão nem tão próximo do Equador, nem tão próximo dos polos, a gente vai utilizar projeções do tipo cônica. São as mais indicadas para essas áreas. E aqui a gente fala sobre as projeções azimutais, que são ideais para a gente representar regiões equatoriais, regiões polares, onde os polos vão ser representados e a gente vai ter então a minimizar essas distorções nessas áreas. E aí a gente começa aqui a falar o seguinte, vou ver se eu consigo aqui botar uma caneta pra gente dar uma riscada aqui rapidinho. Não sei se vai aparecer aí no vídeo, porque mano, deixa eu ver aqui se vai riscar. Agora sim, pegou. Então, eu não sei se esse risco vai aparecer para ti aí na gravação, porque esse programa de captura que eu estou usando aqui é extremamente primitivo, então não sei como é que ele vai se comportar no final do vídeo, só dá para saber o resultado depois que eu gravar, né? Então, seguindo aqui, querida, o que a gente pode falar? Essas projeções azimutais, como eu te disse, aqui está aparecendo uma lente, mas na verdade é como se fosse um plano, uma folha de papel, e exatamente nesse ponto onde ela toca, ou ela tangencia, como a gente chama, a o que nós chamamos aqui de ponto de menor distorção. Nessa imagem aqui do lado, onde está aparecendo uma espécie de alvo, aqui, o que minha querida vai perceber? Nessa imagem, esse ponto central é o ponto onde as distorções são
insignificantes, mínimas. E à medida que tu te afasta desse ponto central para as laterais, as distorções vão aumentar. Então, como eu te disse, para a representação de áreas de alta latitude, elas são ideais. E aí a gente tem aqui exatamente como os paralelos e como os meridianos vão ser representados nesse tipo de projeção. Então, os paralelos, como a gente chama, aparecem aqui nesse formato de círculo aqui, ó. Círculos concêntricos, ou seja, vão apresentar o mesmo centro aqui, ó. Essas linhas no formato de círculo aqui, ó, são os paralelos. Desculpa porque o mouse aqui, Amanda, ele tá ruim, então tá fazendo aqui a linha toda torta. Mas aqui eu só te exemplificando que esses círculos são os paralelos. E essas linhas radiais aqui, ó, lembra o aro de uma bicicleta, de uma moto, são exatamente o que? Os meridianos, ó. Assim que eles aparecem nesse tipo de nessa situação que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, quando essa projeção azimutal ela é utilizada, certo? Esse ponto central aqui que a gente tem é exatamente o ponto de menor distorção, como eu te disse. À medida que eu me afasto desse ponto aqui, ó, e venho para cá, as distorções vão aumentar, como nós olhamos aqui nesse desenho anterior, ó, exatamente mostrando, ou seja, o ponto de tangenciamento onde esse plano toca na esfera, é ali que a distorção é menor, né? E aí a gente fala que essas projeções elas têm características, Amanda. Eu posso classificar essas projeções pelas suas características que elas apresentam. Então eu posso dizer que uma projeção é equidistante, é equivalente e conforme. As projeções equidistantes são aquelas que mantêm as distâncias, né? Ou seja, não vai haver uma alteração em relação à distância entre os pontos. Ou seja, essas distâncias elas vão se manter. Por isso o nome equi, quer dizer igualdade, né? Distâncias iguais, mais ou menos isso. A equivalência tem a ver com o tamanho das áreas, ou seja, os mapas que vão utilizar esse tipo de projeção vão ser mapas onde os tamanhos vão ser tamanhos proporcionais aos tamanhos reais. E as projeções conformes valorizam a área, ou seja, o formato do desenho ali dos continentes, né? Ou seja, a forma ali ela é preservada, porém o tamanho aparece de maneira desproporcional em muitos casos. E aí minha querida vai entender o que é isso que eu estou dizendo. Tipo, vamos dar aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui uma projeção do tipo conforme. Isso aqui é uma projeção o quê? Cilíndrica, né? Onde os paralelos e os meridianos eles se cruzam, formando ângulos de 90 graus. Aqui como é que ele está vendo, ó. Aqui, ó, os meridianos e os paralelos aqui, ó. Então o que a gente pode ver aqui, mano? Nesse caso aqui é uma projeção do tipo conforme. Por quê? Porque aqui a gente vai perceber o seguinte, que a forma, aqui, ó, o contorno dos continentes, se a minha querida estivesse, por exemplo, numa espaçonave voando lá no espaço e estivesse olhando, esses contornos são exatamente isso que você está vendo aqui, dessa maneira. Só que em alguns casos a representação aqui vai dar desproporcional em relação ao tamanho que deveria estar representado aqui. Tipo, ó, aqui, querido, ó, eu tenho o continente africano aqui, ó, onde eu estou riscando agora, ó. E aqui eu tenho uma ilha lá próximo ao Polo Norte, que é aqui, a Groenlândia aqui, ó. A Groenlândia, na verdade, desculpa, Amanda, porque o mouse aqui, ó, acabou de fazer essa besteira aqui. O mouse tá ruim, né? Então o que acontece? Eu tenho aqui a África e tenho a Groenlândia. A Groenlândia tá aparecendo praticamente do tamanho da África. Só que o tamanho dela mesma, Amanda, chega a ser 7 a 8 vezes menor do que o continente africano. Só que aqui ela está aparecendo no tamanho desproporcional. Ou seja, uma projeção conforme ela preserva o tamanho, né? Ou seja, as formas.
os ângulos são preservados, porém a desproporção aqui desse tamanho, ou seja, a forma é que vai ser distorcida. Ou seja, a Groenlândia não é desse tamanho, ela é muito, muito, muito menor, porém ela aparece nessas proporções no mapa conforme, porque a forma dela é assim, porém ela está desproporcional. Diferente dessa aqui, ó, que isso aqui, Amanda, é uma projeção equidistante, ou seja, o tamanho das áreas que aí representam é o tamanho real. Porém, o que minha querida vai perceber? Que há uma distorção grande em relação à forma. Tipo, ó, minha querida está vendo aquela mesma Groenlândia aqui, ó. Olha ela aqui, ó. E olha aqui, Amanda, o continente africano. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Você está vendo o tamanho da África e da Groenlândia? Aqui estão nos seus tamanhos proporcionais, porém as suas formas estão o que? Deformadas. Ou seja, aqui, como está vendo a Groenlândia aqui em cima, ó, ela está como se ela tivesse chata, alguém parece que amassou, né? E a África tá como se tivesse esticado. Esse mapa parece que está esticado, não é isso? Não sei se tu consegue perceber isso que eu estou olhando aqui, querida. Então, o que você vai perceber, Amanda? Que aqui os tamanhos estão preservados, os tamanhos estão proporcionais, porém a forma, o contorno não está. Vamos ver aqui de novo, ó, voltar, ó. Olha a Groenlândia aqui, Amanda, ó, aqui, ó, a Groenlândia. Vamos voltar lá, olha ela aqui, ó. Percebeu a diferença? Ambos são projeções cilíndricas, ó. Só que uma preserva a forma. Ou seja, se eu estivesse olhando a Groenlândia do espaço, ela é desse jeitinho que eu estou vendo aqui, ó. Porém, aqui ela está no tamanho, nesse mapa, desproporcional. Está do tamanho do continente africano, sendo que ela é 8 a 7 vezes menor. Olha ela aqui, ó. Ela aqui está no seu tamanho proporcional. Porém, o que acontece aqui, Amanda? Ela está aqui desformada, né? Ela se distorceu. Então é isso que é uma projeção equivalente ou equidistante, né? Ou melhor dizendo, é uma projeção equivalente. Ou seja, nessa projeção equivalente, o que nós estamos vendo aqui? Que as formas vão se deformar, porém as proporções em relação ao tamanho vão permanecer. É diferente aqui, querido, ó, quando a gente está vendo, por exemplo, duas projeções cilíndricas que mostram visões do mundo diferentes, que são as projeções de Mercator e a projeção de Peters, né? A de Mercator, ela data do século XVI, 1569. Essa outra já é do final do século XX. E aí o que minha querida vai ver? Cada uma mostra a visão, né, dos seus idealizadores. Tipo, ó, aqui minha querida tá vendo, ó, a Groenlândia aqui, ó. Olha ela aqui, Amanda, ó. Minha querida viu? Aqui, ó, nessa aqui, ó, ela tá com o tamanho real, porém a forma tá deformada. Aqui não, ó. A forma dela é essa aqui, ó. Porém o tamanho tá exagerado, certo? Então, essa aqui, ó, é uma projeção conforme e essa aqui é uma projeção que é equivalente, certo? E aí, aqui dá para minha querida ver essa comparação, ó. Ó, numa projeção conforme, ó, como é que tá a Groenlândia e a África? Estão parecendo do mesmo tamanho. A Groenlândia parece até maior, né? E aqui, ó, uma projeção equivalente, ó, onde os tamanhos são os tamanhos reais, porém as formas não, certo? E aí minha querida está vendo exatamente a proporção, ó. Com relação ao tamanho, a área que cada uma ocupa, ó a área da Groenlândia aqui, ó. Ó a África aqui embaixo, ó. Aqui não, ó, aqui é o continente africano. E olha aqui a Groenlândia, ó o tamanho que ela ficou. Comparar essa imagem com essa aqui, ó. Então por aí minha querida percebe que a projeção conforme preserva as formas, mas não o tamanho, não a proporção do tamanho. A outra não, preserva as proporções do tamanho, porém não as formas, certo? Então foi o que a gente
falou agora. Seguindo aqui, querida, a gente fala um pouquinho dessas projeções que são equivalentes. Projeções equivalentes, na verdade, elas são mais difíceis da gente ver, por exemplo, mapas que seguem esse tipo de projeção. Por quê, Amanda? Porque essas projeções elas têm elas são mais usadas, por exemplo, em cartas náuticas, em cartas aéreas. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente não há deformação em áreas, por exemplo, de linha reta, onde essas deformações nesse caso aqui são limitadas. Porque tu precisa de um mapa que tenha por exemplo, eu estou pegando um avião em São Paulo e ele está indo para Bogotá, na Colômbia. Aí, o que acontece? A trajetória desse mapa que esse avião vai seguir, linha reta, por exemplo, ele não deve ter deformações, porque eu preciso de um mapa preciso para o processo de navegação. Então essa é a questão. Por isso que mapas equidistantes são muito mais difíceis da gente ver com esse tipo de projeção, porque eles são utilizados em mapas específicos, como rotas marítimas, rotas aéreas, onde tu precisa ter um mapa que as distâncias são coerentes, as distâncias são precisas, certo? Então, nesse caso aqui, um tipo de projeção equidistante. Aqui a gente tem o que, ó? Uma projeção. Que projeção é essa aqui, Amanda? Azimutal. Porém, também é uma projeção equidistante, onde as distâncias em linha reta estão sem deformação, ou digamos assim, estão corretas, né? Isso seria bem empregado em funções específicas, como você pegar, por exemplo, um avião ou um navio, enfim, isso é importante com essa finalidade. E aí, querida, a gente dá continuidade aqui a essa parte sobre cartografia, falando um pouquinho aqui sobre as questões ligadas a... Deixa eu só ajeitar isso aqui. Ligadas à escala. São elementos que a gente vai ver também no mapa, né? Elementos esses que a gente também vai trabalhar. E aí, deixa eu só colocar aqui nas suas devidas condições. Espera aí, 40. Vou colocar aqui, Amanda, rapidinho. Pronto, querido. E falar aqui sobre escalas. As escalas, não sei se eu vou conseguir riscar aqui sem travar. Aqui, ó. Escala, na verdade, o que acontece? É uma relação matemática. Certamente, minha querida, já trabalhou no passado razão, proporção. Então, escala, na verdade, nada mais é do que uma razão entre a forma que está sendo representada, ou seja, um mapa, e aquilo que ele está representando, ou seja, as dimensões reais de algum lugar. Tipo. E essa razão entre as dimensões reais e essa representação, que é o mapa, a gente utiliza exatamente uma escala. As escalas, elas são de dois tipos. Tem o que eu chamo aqui, Amanda, ó, de escala gráfica, e tem o que eu também chamo aqui, ó, de escala numérica. As escalas, como eu estou te dizendo, elas podem ser classificadas de duas maneiras. A escala gráfica é bem fácil de entender. É isso aqui, ó. É um segmento de reta aonde ele é demarcado, onde cada parte desse segmento tem um valor representativo, né? Por exemplo, daqui para cá tem isso no mapa. Essa escala pode estar representando vale 600 km. Por exemplo, nesse aqui, ó, desse ponto 0 a esse aqui, nesse segmento, tem no mapa que ele pode vir a representar 70 km, e assim sucessivamente. Então a gente tem vários modelos aqui, como tu está vendo, ó, de escalas gráficas, né? A gente tem aqui, por exemplo, um mapa do Brasil, e aí tu está vendo que isso aqui é um mapa político, onde tem as divisões do Brasil e seus respectivos estados. E minha querida, está vendo bem aqui embaixo, ó, uma escala. Cada pedacinho desse aqui segmentado equivale nesse mapa aqui a 504 quilômetros.
certo? Então isso é a representação que eu tenho desse mapa com as suas dimensões reais, né? Então a escala é exatamente isso. Então outra coisa aqui é com relação à escala numérica, onde ela não vai ser representada por um segmento de reta. Você vai ver isso bem aqui, Amanda, ó. Aqui tem, a gente lê assim, ó, esses dois pontos quer dizer para 1 para 1000 ou 1 por 1000. Mais comum a gente dizer 1 para 1000, né? Quer dizer que cada unidade aqui, ó, no mapa equivale a 1000 unidades no real. Normalmente as pessoas acham que escala tem unidade como centímetro, mas na verdade não. Quer dizer o que? Isso aqui é uma relação, Amanda. Quer dizer, por exemplo, no mapa 1 metro vai equivaler a 1000 metros no que ele está representando. 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros no que ele está representando, na área que ele está representando. É claro que não existe um mapa de 1 quilômetro, é evidente, né, querida? Mas, por exemplo, vamos supor que tenha. Aí a gente tem, por exemplo, um mapa que tem aqui, ó, 1 quilômetro no mapa equivale a um mapa a 1000 quilômetros no que ele está representando, e assim sucessivamente. Ou seja, isso aqui é meramente uma relação, né? A escala em si não tem unidade. Normalmente a gente associa a centímetro, até porque tu não vai ter um mapa gigante do tamanho de uma sala. Normalmente o mapa tem dimensões pequenas, então a gente utiliza unidades como centímetro, milímetro, né? que usualmente nós usamos, né? Por causa das próprias dimensões da representação de um mapa, de uma planta, né? De uma casa ou coisa do tipo. E as escalas, querida, aqui, ó, a gente pode classificar de acordo com as suas categorias ou tamanhos. Eu tenho aqui escalas grandes, médias e pequenas. Aqui, ó, uma escala grande, média e pequena tem a ver, querida, com o grau de detalhe. Ou seja, tem a ver com a quantidade de detalhes que eu consigo ter nesse mapa, né? A quantidade de detalhes que eu consigo observar nesse mapa. E aí eu tenho aqui o seguinte, ó, que essas escalas que eu considero grande, por exemplo, escala de 1 para 50, e uma escala pequena, por exemplo, de 1 para 250 mil. Aí tu vai dizer assim, professor, mas 1 para 250 mil não é maior do que 1 para 50? Como eu estou te dizendo, não é esse denominador aqui, ó, que vai dizer que uma escala é pequena ou grande. O que classifica ela como pequena ou grande é a riqueza de detalhes que ela vai me proporcionar. Por exemplo, uma escala grande, eu vou ter muitos detalhes que vão aparecer no mapa, e uma pequena não. Tipo, numa escala de 1 para 50 é ideal para me montar uma planta de um apartamento, uma planta arquitetônica, uma planta de uma casa, onde eu preciso no mapa ver esses detalhes, né? Então essa escala ela deve me dar uma riqueza de detalhes maior. Então escalas de 1 para 50, 1 para 25, 1 para 100 são escalas grandes. Eu não consigo observar esses detalhes, certo? Assim como também, por exemplo, eu vou trabalhar com plantas urbanísticas, como por exemplo de uma rua, de um quarteirão, de uma praça. Eu preciso de escalas grandes, de 1 para 50, até 1 para 20 mil, eu posso considerar como uma escala grande. Eu tenho uma riqueza de detalhes maior, né? Por exemplo, escalas acima de 25 mil, eu já considero uma escala de detalhes menos visíveis. Mas eu posso utilizar isso para fazer um mapa topográfico, onde eu não vou precisar de detalhes tão evidentes, né? Porém, esses detalhes eles têm que estar presentes também, porque eu preciso de um certo grau de precisão. Então, plantas topográficas, por exemplo, né? Mapas do relevo, por exemplo, de uma reserva ambiental, eu preciso ter um certo grau de detalhe, mas porém ele não precisa ser tão explícito como numa planta de uma casa, certo, Amanda? E aí a gente tem exatamente essa utilização, né, de escalas médias que vão variar entre 25 mil a 250 mil. Posso considerar que entre esse valor
são escalas médias, ou seja, onde esses detalhes não estão ali visíveis, evidentes, porém eles existem, né? Eles aparecem também nas imagens. Agora, escalas pequenas eu utilizo para fazer tipo um mapa mundi, um atlas geográfico da cidade de São Paulo, ou então para trabalhar os continentes. Então, normalmente, por exemplo, mapas mundi estão em escalas de 1 para 1 milhão ou superior, certo? Então, por que eu não preciso de uma riqueza de detalhes para trabalhar um mapa mundi? Não tem um porquê. Tu já pensou fazer um mapa mundi com uma escala de 1 para 100? É uma coisa absurda, não tem nem lógica, né? Então, escalas pequenas vão ser utilizadas para me trabalhar áreas mais amplas. Cada uma dessas tem uma finalidade. Eu não vou poder, por exemplo, fazer uma planta de uma casa com a escala de 1 para 250 mil. Seria algo ridículo. Eu vou ver, olhar o que ali? Nada, né? Assim como eu não vou usar para me trabalhar, por exemplo, um atlas de uma cidade de uma escala de 1 para 50. Não tem nem lógica, né? Então, cada uma dessas escalas vão servir para uma finalidade. Se é uma escala pequena, média ou grande, ela vai ter uma utilidade para um determinado serviço, uma praticidade para alguma coisa, né? Seja para uma planta de uma casa ou para falar, por exemplo, do continente sul-americano. Cada escala vai se diferenciar por causa da riqueza de detalhes que eu vou precisar no mapa, né? Enfim. E aí, querida, a gente começa aqui a falar também, por exemplo, de símbolos, de convenções. O mapa, ele não tem só escala, ele não é algo só proporcional. Ele precisa também trazer mais informações. Tipo, Amanda, eu vou ver se eu consigo abrir aqui o Punch para te mostrar uma coisa. Amanda, se eu olhar, por exemplo, no mapa, isso aqui, ó, um risco azul assim, ó, contínuo. Se tiver no mapa, a gente logo faz uma associação, diz assim, ué, isso aqui é um rio, é um córrego, é um riacho, é alguma coisa, né? Um corpo hídrico, como a gente diz. Então a gente faz essa associação direta, né? De que essa linha aqui pode ser um rio, certo? Então, por convenção internacional, a gente tem que um rio, um córrego, um riacho pode ser representado assim, uma linha azul celeste, né? Um azul mais claro, contínua. Agora, tipo, Amanda, se em cima dessa linha aqui eu tiver um quadradinho aqui assim, ó, se bem que não ficou um quadrado, né? Mas vamos supor que isso aqui é um quadrado, tá? Amanda, em cima do rio aqui, ó, em cima dessa linha, tu pode dizer que é muita coisa. Eu não sei o que isso vai representar. Se não tiver uma legenda para dizer, eu não vou saber. Isso é o que? É uma ponte? É uma barragem? É uma hidrelétrica? Isso aqui é o que? Entendeu? Então tem símbolos, como por exemplo essa linha azul, que eu posso saber logo, ó, isso aqui é um rio, é um córrego, é um riacho, né? Agora tem outros que não, eu preciso de interpretar isso aí. Esse símbolo aqui, ó, isso aqui é o que? É uma ponte? Está em cima aqui do rio, é uma ponte? É uma barragem? É uma hidrelétrica que tem aí? Por isso eu preciso de uma legenda. E aí a gente vem aqui, querido, ó, que existem vários símbolos, uns de conhecimento, digamos assim, amplo, a gente sabe o que é, como por exemplo aquela linha, sabe que é um rio, mas outros a gente não sabe. Eu preciso de uma legenda para me trazer essa informação, ou seja, ali tem um rio, tem um pântano, tem uma cidade, tem um aeroporto, tem uma área de mineração, uma área agrícola. Como é que eu vou saber? Se eu coloco o símbolo e não coloco, por exemplo, para representar isso em uma legenda, deve ter uma legenda, certo? Então, símbolos, caracteres que vão aparecer no mapa vão me trazer uma informação. Essa informação deve ser clara para quem vê. Então, preciso de uma legenda aqui, certo? A gente começa aqui falando também, querida, sobre cores. Normalmente as cores no mapa, elas têm um significado. Elas não estão ali aleatoriamente. Eu posso ter cores assim, querido, ó, como nesse mapa que tu tá vendo bem aqui, ó, do Brasil aqui, ó. Só que aqui as cores são meramente para distinguir um estado do outro, porque se eu pintasse esse mapa todinho de verde, ia ficar meio confuso eu saber onde é que está começando o Pará, o Amazonas, ou seja, não eu consegui entender ou ver na totalidade, eu consegui distinguir os estados,
certo? Então, nesse caso aqui, a cor é meramente para destacar cada um, por isso que ela está aqui diferenciada. Porém, ó, eu posso ter uma outra utilidade das cores, como aqui, ó. Minha querida está vendo o que? Isso aqui é um mapa que a gente chama de altimétrico batimétrico. Ou seja, altimetria é o relevo acima do nível do mar. Batimetria é esse relevo submarino, ou seja, abaixo do nível do mar. O que acontece? Aqui também, querida, ó, tem uma legenda, ó, tá vendo aqui, ó? E o que acontece aqui, Amanda? A gente está aqui olhando que é um mapa de altura, de altimetria e batimetria da região da Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, lá na Europa. Aqui pela própria legenda tu vai perceber o seguinte, ó, que essas áreas aqui, ó, mais escuras, ó, aqui, ó, são áreas de maior altitude. Aqui o verde e outras cores mais claras são áreas mais baixas, mais rebaixadas, terreno mais baixo ou mais próximo do nível do mar. As cores marrons ou mais escuras aqui representam áreas com maior altitude, de maior elevação, certo? E aí o que a gente pode ver aqui também, querida? Que eu consigo também analisar o relevo submarino. Tu tá vendo aqui, ó, nessa área aqui, ó, várias cores ou tonalidades de azul. Ó a legenda aqui, ó. O que tu vai ver na legenda, Amanda? Que aí você vai perceber o que? Quanto mais claro tiver essa tonalidade, menos profundo é. A profundidade é baixa. À medida que essa profundidade aumenta, o que acontece? A cor ou a tonalidade de azul escurece. Então as cores, assim como os símbolos, me trazem informações. Eu consigo distinguir informações como isso aqui, ó, que é um mapa de quê? De altura, de altimetria, de batimetria. Assim como eu posso falar um mapa de vegetação, onde cada, por exemplo, uma floresta, uma savana, um deserto, vão estar ilustrados com cores diferentes, para destacar o que? Esses biomas, certo? Então, a gente vai ver essas diferenciações. Ó, aqui é falando sobre mapas ou representações topográficas aqui, ó. Então, a gente tem aqui curvas de nível. Curva de nível nada mais é, Amanda, porque é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a representação de um relevo. O que minha querida vai ver nessa imagem aqui? Olha essa linha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Minha querida vai ter uma diferença no seguinte. Nesse caso aqui específico, desse mapa topográfico, aqui é como se fosse, vamos supor que é uma montanha, um morro, uma elevação. E aí o que nós vamos perceber, querida? Que aqui nesse caso, cada linha dessa representa uma altitude aqui, ó. E aqui também, ó. Então o que nós vamos ver? A gente vai perceber o seguinte, que à medida que aqui a gente vai vendo, ó, eu posso interpretar essa imagem, esse morro aqui abaixo, com essas linhas. Cada linha dessa representa uma cota de altimetria, ou seja, uma cota de altura, certo? E aí minha querida vai perceber também o seguinte, ó, nesse lado aqui, ó, as linhas estão mais afastadas uma da outra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a subida aqui é mais suave. Desse lado aqui, ó, ela é mais íngreme. As linhas estão mais próximas aqui, ó, uma da outra. Não sei se minha querida consegue perceber. Então isso aqui na verdade é como se eu estivesse olhando o relevo de cima e eu colocasse ele de maneira fatiada, Amanda. E aí eu consigo representar isso utilizando essas linhas, que são curvas de nível. Isso é meramente um perfil topográfico, como a gente chama, né? Ou seja, é um mapa do terreno, um mapa desse plano do terreno, certo? Esse mapa ele tem uma finalidade muito grande quando a gente trabalha, por exemplo, em áreas onde você vai fazer uma edificação ou construção. Tu tem que ter um mapa do terreno para saber as áreas mais suscetíveis para construir ou não, né? Então é importante. Ó, existe também, querida, tipos de mapa. Existe uma variedade grande de mapas, né? Aí a gente vai entender que os mapas eles têm uma finalidade, que é te trazer uma informação, te mostrar algo. Então para isso existe uma infinidade de mapas, certo? Então é exatamente o que a gente chama de mapas temáticos, ou seja, eles representam um tema, eles te passam uma informação sobre algo. Tipo, o mapa físico, como esse que a gente viu aqui em cima, ó.
é o mapa de hipossometria, o mapa de relevo aqui, ó, certo? Aquele lá de cima. Por exemplo, eu posso ter um mapa político, como esse aqui, ó, que me mostra a divisão do que? Do Brasil nos seus respectivos estados, como minha querida está vendo aqui, ó. Assim como também eu posso ter um mapa que vai me representar, por exemplo, uma atividade econômica. Isso aqui é um mapa econômico, ó. O do lado ali é um político, isso aqui é econômico. Por quê, Amanda? Porque aqui ele vai me mostrar as regiões do Brasil onde são mais suscetíveis a uma certa atividade, ou extrativismo, ou comércio, ou agropecuária, ou indústria. Estão representados por essas cores aqui com as suas respectivas legendas, certo? Então, querido, eu vou só ter que fechar essa... Peraí, que aqui o PDF travou. Aí deixa eu... Sempre tem esses probleminhas técnicos, né? Aí deixa eu fechar esse dito cujo aqui, pra gente poder abrir de novo. Peraí, só um momento, querido. Deixa eu fechar aqui, fechar esse aqui também. Coisas mesmo que acabam acontecendo, né? Então deixa eu só girar também esse material aqui, que ele está aparecendo de cabeça para baixo, né? A gente parou na página 46. Estava falando aqui. Diminuir um pouquinho. Pegar aqui a caneta de novo. Sim, nós estávamos falando desse mapa aqui, ó, que é um mapa o que? Econômico. Isso aqui, ó. E vai me mostrar o que? Uma atividade econômica. O tema dele é esse. Ele me mostra isso. Informações o que? Econômicas, tá? Eu tenho também aqui, Amanda, uma representação de um mapa demográfico, ó. O mapa demográfico é o que? Um mapa que mostra a distribuição da população sobre o território, certo? E um dado território. Ó, o mapa demográfico aqui, ó. Minha querida tá vendo. Ou a legenda dele aqui, Amanda, ó. O que aqui está dizendo? Que a distribuição da população, minha querida vai perceber que se dá de maneira desigual. Ó, pela legenda, onde é que nós temos a maior concentração de população no mundo? Aqui, ó, na Índia, na China, né? Em regiões aqui como Nova York, ó, São Paulo aqui, ó, né? As grandes cidades europeias aqui, ó. Tudo está sendo representado e me mostrar que essa distribuição populacional ela se dá de maneira desequilibrada, ou seja, regiões onde tem alta concentração e outras que não, né? Então, claro, isso tem uma explicação que não cabe aqui agora, mas entendendo que esse mapa demográfico está me mostrando a distribuição dessa população num território, como é que ele pode ver, ou seja, um mapa temático demográfico, ou seja, de população. Assim como eu tenho isso aqui, Amanda, ó, aqui eu tenho um mapa histórico, ó, onde me mostra o fluxo da peste negra na região da Grã-Bretanha durante esses anos aqui, ó, que a legenda ilustra. Cada um mostra essas áreas afetadas por essa doença durante o século XIV, ó. Então é um mapa que mostra esse avanço dessa doença historicamente durante o século XIV, certo? Tem um outro tipo de mapa também, querida, que é esse aqui, ó, um anamórfase. O que é isso? Vamos olhar aqui para o lado, para mim, querida, entender. Eu vou trazer um outro exemplo para ti. Ó, aqui eu tenho uma anamórfase, ó. Aqui eu tenho um mapa da França distribuído em estados. Lá acho que eles chamam de departamentos, se não me engano. E aqui, ó, eu tenho uma anamórfase populacional. Eu tenho aquele mesmo mapa de cima, mas aqui está aparecendo de forma deformada, ó. Esse ponto bem aqui, esse bem aqui, ó. Ó. É a região de Paris, onde tem uma alta concentração populacional. Então aqui ele aparece de maneira deformada, ou seja, ele está me expressando que essa região é que tem mais população. E aí ele vai e deforma, ele aumenta a área para me mostrar isso. Tipo, Amanda, vamos olhar uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, vamos ver aqui uma imagem de uns anamórfases. Ó. Tu tá vendo isso aqui, Amanda? Isso aqui é um mapa que vai me mostrar exatamente a concentração de riqueza. Eu vou até copiar aqui pro Punch para me poder riscar, tá? Isso aqui, querida, é um mapa onde vai me mostrar as
áreas de maior concentração de riqueza, ou as economias mais desenvolvidas. Tu tá vendo esse mapa aqui? Não tá extremamente esquisito? Não é isso? Ó, bem aqui tu tá vendo exatamente o que, ó. Aqui é a África, ó. Ó os Estados Unidos aqui, ó. Tá parecendo uma vaca gorda. Olha o continente europeu aqui, ó, como é que ele aparece, ó. Inchado. Isso aqui que tu tá vendo aqui, ó, é o Japão, ó. Mas por que esse mapa apareceu assim, mano? Aqui tá me mostrando a alta concentração de renda que há em algumas regiões e outras não. Então o anamórfose ele deforma a imagem para me expressar uma informação. Por exemplo, isso aqui é um mapa econômico, certo? Vou pegar outro anamórfose aqui para te mostrar. Ó, vamos ver outra aqui, uma outra relação. Peraí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu não sei bem o que é. Deve ter um outro aqui, peraí. A gente falar aqui de outra anamórfose. Deixa eu ver esse aqui, querido. Deixa eu só ver, Amanda, o que isso aqui representa. Ah, Amanda, achei, ó. Esse aqui é um mapa populacional. É um outro anamórfose. Eu vou até abrir outro punch para te mostrar aqui. Ó, isso aqui é um anamórfose mostrando a distribuição da população. Ó, tu vai reparar o que, ó? Isso aqui que minha querida tá vendo, ó, é a Índia, ó. E essa aqui verde, ó, é a China. São que os países mais o que populosos do mundo. Cada um tem mais de 1 bilhão de habitantes, certo? Então aqui está me mostrando uma relação que de distribuição populacional. Então o anamórfose ele se deforma para me mostrar isso. Ó, esse aqui, ó, que a gente viu anteriormente, mostra a relação econômica. As áreas que estão aparecendo em destaque ou maiores são aquelas que economicamente são mais fortes ou mais dinâmicas, ou economias desenvolvidas. Esse aqui, querido, ó, é uma anamórfose de quê? De população. Onde eu estou vendo que aparecendo dessa maneira inchada, desproporcional, a China e a Índia, porque são os países ou as regiões mais populosas do planeta. Então a anamórfose é isso, certo? Ele vai me mostrar, utilizando essa deformação, para dar um ênfase a um assunto, né? Aqui é a população, ó, isso aqui é a população que a gente viu. Esse aqui é a distribuição econômica, certo? Então a anamórfose é exatamente isso. Então, voltando aqui para o material, aqui fala de outro tipo de mapa, que é um mapa histórico. Como por exemplo esse que a gente está vendo aqui, que é a distribuição dos povos indígenas durante o século 15 e 16, né? Então aqui os grupos, ó, olhando pela legenda aqui, ó, Tupi, G, né? E outros aqui que aparecem no contexto sul-americano. É claro que essa população não se distribui mais assim, né? Até porque houve o processo de colonização durante séculos aí dos europeus. Bom, então mapas temáticos eles vão te trazer um tema, eles vão te trazer uma informação específica sobre uma temática. Ok, Amanda? Então, querida, aqui a gente concluiu esse capítulo 3. Eu vou pegar esse vídeo e vou logo estender para a gente trabalhar também os assuntos do outro capítulo, que é o capítulo 4, que eu também comecei a ver com a Camila e não tinha olhado contigo ainda, até o ponto onde vocês começaram juntas, certo? Então eu vou fazer assim, não a aula, por exemplo, passada, a última aula que a gente teve, falando sobre falando lá, deixa eu até ver aqui, sobre estrutura geológica, ali não, ali a gente começou a ter aula, tu, eu e ela, então aquele ponto ali, não. Mas o que eu vi antes com a Camila, eu vou trabalhar contigo. Por exemplo, questões como rocha, eu vi com vocês duas, então não vai contar nesse vídeo, né? Enfim, então a gente começa aqui a trabalhar exatamente, ó, essas estruturas geológicas.
falando sobre essa dinâmica estrutural do planeta, ok? Então, a gente começa aqui falando o seguinte, querida, que a Terra, ela teve um processo de evolução e de formação. A Terra, quando ela surge, ela se forma, ela é praticamente um planeta incandescente. A superfície não era sólida, era praticamente magma derretido. Com o passar do tempo, essa parte ela vai esfriando, essa camada superficial do planeta, fazendo o que, Amanda? Que essa crosta que vai se solidificando forma o que a gente chama de crosta terrestre ou litosfera, né? É a camada mais fina que a gente tem no planeta. E aí, com o passar do tempo, à medida que o planeta for esfriando, ele vai liberando também vapor d'água e gases, processo de erupção vulcânica. E aí isso cria a atmosfera, que é a camada então que envolve o planeta, essa camada de ar que nos envolve, né? E aí, no passado, a gente tinha então que a formação dos continentes era completamente diferente do que a gente tem hoje, Amanda. A gente tem então a formação no passado de um único grande supercontinente, chamado de Pangeia, que quer dizer, traduzindo do grego, toda a terra, e um oceano imenso, único, chamado de Pantalarsa, quer dizer, traduzindo do grego, uma palavra grega, quer dizer todo o mar, né? E aí a gente tem um processo de formação que é da chamada hidrosfera, que compõe o que? Rios, lagos, oceanos, né? E aí essa água que está aí no estado superficial. Então o que acontece? Para mim trabalhar a idade da Terra, falar de todo o processo de formação, o aparecimento de seres vivos, o ser humano e tudo mais, a gente utiliza isso aqui, Amanda, ó, a escala geológica. Porque a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, é o que se estima, né? E esse período todinho a gente acaba dividindo ele em eras que chamamos eras geológicas. Cada uma delas tem um evento principal que aconteceu, algo mais significante, né, ou significativo. É evidente que aqui a gente não vai focar, Amanda, em todas as eras. Eu vou inclusive deixar um vídeo que eu deixei para Camila falando a respeito dessas eras geológicas, ou seja, dando uma ênfase. Mas aqui, como não, a gente não vai precisar especificamente falar sobre cada uma de maneira detalhada, isso fica para depois. Mas eu deixo um vídeo depois falando especificamente sobre essas eras, por uma questão até mais de curiosidade, tanto para ti como para Camila, né? Para Camila eu acho que eu já até fiz isso, até já deixei. Então, Amanda, continuando aqui, falando um pouco desse processo de formação, a Terra ela tem uma estrutura interna, como minha querida sabe. E aí, Amanda, a gente pode comparar a estrutura da Terra com um ovo. Sei que pode parecer um exemplo estranho, mas eu posso fazer isso. O ovo tem essa casca externa, a casca do ovo, né? A parte entre a casca e o que a gente chama de gema, que é a parte amarela, tem o que? A clara. E a parte mais interna é a gema, que a gente chama, a parte amarela do ovo, né? Então nós temos exatamente, comparando a Terra, eu posso dividir ela nessas três camadas, né, como um ovo. Só que eu chamo então de núcleo, de manto e de crosta, né? Então cada uma tem uma composição química diferente, tem temperaturas diferentes, estão submetidas a pressões diferentes, né? E tem propriedades então físico-químicas diferentes. Por isso que eu divido elas em camadas, certo? Então eu tenho aqui o núcleo, ó. O núcleo é essa camada então mais interna. E o núcleo eu chamo de núcleo interno e externo. O interno é essa camada mais interna ainda do núcleo, né? Que é formado principalmente aí o núcleo de maneira geral por elementos como níquel e ferro. Mas por que níquel e ferro, Amanda? Seguinte, isso se explica, querida, porque vamos supor, vamos dar um outro exemplo aqui, que minha querida pega um copo de água barrenta, suja, e tu coloca em cima de uma mesa e você não mexa mais, deixa ali paradinho. Tu vai perceber que com o tempo, Amanda, o fundo do copo vai começar a aparecer detritos,
porque acontece o processo de sedimentação. As partículas em suspensão elas vão descer para a parte mais funda do copo e a água se torna até um pouco mais clara, menos turva, né? É a mesma questão que aconteceu quando a Terra estava se formando. Os elementos mais pesados tenderam a decantar ou descer ou se concentrar nas áreas mais profundas. Por isso o núcleo ter a sua formação praticamente de ferro e de níquel, certo? E tem então esse núcleo que alguns consideram, pelo fato de ele estar submetido a altíssimas pressões, ele está no estado sólido, girando em altíssimo movimento, gerando o que a gente chama de magnetosfera, ou essa camada magnética, né, que inclusive as próprias bússolas também utilizam para a gente se orientar, né? Bússola essa que é uma invenção chinesa, certo? E aí a gente tem aqui também que essa outra camada, que é a mais superficial, que a gente chama de litosfera ou crosta terrestre, né, contém então essas rochas sólidas que se esfriaram lá no processo de formação do planeta. E aí existe exatamente uma divisão entre a parte continental, ou a crosta continental, e a oceânica. A crosta oceânica, ela tem praticamente na sua formação elementos como silício e magnésio, né? São os elementos mais abundantes. Não quer dizer que não tenha outros, é evidente que tem, né? E a crosta continental tem basicamente silício e alumínio, os dois elementos mais fortes e mais presentes na crosta continental. E nós temos o manto. O manto, na verdade, de toda a Terra, do volume total, representa 80%, Amanda. E aí o manto também tem o que eu considero, chamo de manto inferior e superior. O inferior é aquele que está em contato com o núcleo, e o superior é que está em contato com a crosta, né? Só que, claro, eu não sei se eu falei antes para ti, querida, que assim, que na natureza nada se dá de maneira brusca, abrupta, né? Tipo, de repente eu estou num clima tropical e de repente ele virou subtropical, ficou um clima frio. Não é assim. Há uma faixa de transição, assim como há com a vegetação, né? Então, no caso, tem uma camada de contato exatamente entre esse núcleo, ou desculpa, esse manto e essa crosta, que é o que eu chamo de astenosfera. Essa astenosfera, né, é exatamente essa área onde a crosta terrestre está assentada. A crosta terrestre é formada por vários pedacinhos, que são o que, Amanda? As placas tectônicas. E essas placas tectônicas, elas estão constantemente se movimentando, gerando o que a gente vai falar sobre forças endógenas, forças exógenas, né? Ou seja, forças que agem de dentro da Terra e externamente, modelando o relevo. A outra coisa importante também, querida, é que a gente fala que essas crostas aqui, ó, ela está constantemente em movimento. No início do século XX, um alemão, né, chamado Alfred Wegener, ele acabou expondo uma teoria num livro de autoria dele chamado A Gênese aqui, ó, dos continentes e oceanos. E ele dizia que no passado todos os continentes eram um único continente. É o que a gente chamou de quê? De Pangeia, certo? Mas de onde é que Wegener tirou isso, Amanda? De onde é que ele tirou essa ideia de que todos os continentes já foram um só? Ele percebeu que esses continentes se encaixavam numa única peça, como um quebra-cabeça, certo? Semelhante a um quebra-cabeça. Então ele disse que no passado existia um único grande continente que era chamado de Pangeia e um único grande oceano chamado de Pantalás, né? E aí a gente tem aqui o processo de formação do que ele chamou aqui de Pangeia, e posteriormente esse continente foi se dividindo, formando dois grandes continentes, a Laurásia no norte e a Gondwana no sul, né? Posteriormente a gente vai ganhando a configuração que nós temos hoje dos continentes, dos oceanos, né? Que data mais ou menos aí de 25 milhões de anos atrás, os continentes chegaram a essa atual configuração que a gente tem, né?
Só que tem um porém. Ele disse que esses continentes eram únicos, mas como é que ele provou isso? Na verdade, a única forma que ele tinha de provar, Amanda, era dizendo o seguinte, que todos os continentes eram um único grande continente, porque eles se encaixavam, era a forma desses continentes. E a outra é que ele, por exemplo, achava fósseis do mesmo animal na América do Sul e na África. Prova de que aquilo já foi uma área unida, junta à outra. Era com base nisso que Wegener acabou aí desenvolvendo essa teoria. A teoria de Wegener ficou conhecida como esse nome aqui, ó, de deriva continental. Só que é claro, ele não tinha meios técnicos científicos para provar, além dele dizer que os continentes se encaixavam e que fósseis se encontravam em continentes diferentes, né? Era o que ele tinha para expor. Passou um tempo, essa teoria de Wegener ficou meio que parada, né? Usando um termo em inglês, Amanda, que eu não gosto muito, mas ele ficou em stand-by, né? Vamos usar um nome, não sei se você me entendeu, né? E aí o que acontece? A gente começa aqui a entender que posteriormente, com o avanço científico, tecnológico dos anos 50, dos anos 40, né? Principalmente a utilização de sonar, né? Vai percebendo que no meio do Atlântico, por exemplo, a gente vai perceber que tem uma grande cordilheira gigante que vai do Polo Norte ao Polo Sul. E aí eles vão perceber que existe um padrão nesse processo, né? No aparecimento de formações, né? De montanhas, de cadeia de montanhas. Desculpa, mano, estou com um problema já na voz, me dando um pouco de sono também. Desculpa. Então, continuando aqui, ou seja, volta novamente essa teoria de Wegener, né? Quando um britânico chamado Arthur Holmes, ele acaba percebendo que o que Wegener disse era verdade, porém ele não tinha como ter meios para provar, e agora se tem. E aí essa teoria de que o assoalho, por exemplo, dos oceanos estão se expandindo, né? Há processo de formação de cordilheiras que resulta exatamente desse deslocamento de placas. Todo esse processo se dá por um movimento interno, esse movimento de convergência entre essas várias placas que a gente tem no planeta. E aí, essa teoria é conhecida como tectônica de placas, certo? E aí nós temos aqui o seguinte, que essa tectônica de placas é exatamente a teoria que volta algum dos princípios do que Wegener falou, só que é claro, agora tendo meios de provar e incrementando mais essa teoria, né? Aqui diz exatamente que essas placas tectônicas elas podem estar convergindo ou divergindo. Divergente é o seguinte, Amanda, eu vou pegar aqui novamente o punch para a gente fazer um desenho. Ó, vamos supor que eu tenho uma placa aqui, ó, e outra bem aqui, ó. Essa área bem aqui é a região de contato entre elas. Quando uma placa ela está indo nesse sentido aqui, ó, e a outra está indo para cá, ó, sentido oposto, elas estão o que? Divergindo. Elas estão cada uma indo para o seu lado. Quando acontece o contrário, quando cada uma está indo para o mesmo ponto, ou elas estão indo no mesmo sentido, há o que a gente chama de conversão, né? Ou seja, no sentido convergente, né? E exatamente essa teoria da tectônica de placas diz que quando as placas estão indo no sentido convergente, há formação de grandes cordilheiras de montanhas, como eu tenho o Himalaia, como eu tenho os Andes, né? Como as montanhas rochosas na América do Sul, no norte, os Alpes lá na Europa, né? Então se dá por esse movimento dessas placas no mesmo sentido, ou seja, convergindo. Então a gente tem aqui também esse processo de formação dessas cadeias de montanhas por movimentos convergentes, né? Que a gente está vendo que essas placas acabam tendo. E aí essa parte aqui foi exatamente o que eu trabalhei com você
e com a Camila, a aula passada, eu comecei a trabalhar, que foi exatamente estruturas geológicas, né? Se eu não me engano, se eu não trabalhei contigo, mas foi quando vocês já estavam na mesma turma, por assim dizer. Não me lembro se isso aconteceu quando tu faltou ou alguma coisa assim, acho que tenha sido isso. Mas esse ponto aqui já é a parte onde vocês já estavam juntas, né? Que a Camila tinha parado e aí minha querida mudou de terça para as segundas e quartas-feiras, e aí começou do ponto que a Camila tinha parado, que foi exatamente aqui, certo? Então, essa parte para baixo, tipos de rocha, estrutura geológica, vou parar aqui porque é algo que era para minha querida e a Camila já estarem juntas e vendo o mesmo ponto. É evidente, Amanda, que tudo isso aqui que eu falei, além desse vídeo, eu vou deixar outros para reforçar esse assunto, certo? Além das coisas que minha querida viu lá passada com a Camila também, outros vídeos, porque a gente vai fazer prova dia 3, que é que dia? Segunda-feira, 3 de abril. Então, isso fica como parte aí, vou deixar uns vídeos como parte para vocês estarem vendo, olhando e relembrando as questões que a gente trabalhou aula passada, tá? Enfim, então, minha querida, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, tá? Peço também que tu pegue teu material acima de tudo e leia, porque ele te ajuda muito, muito a esclarecer muitas das questões que a gente falou aqui, certo? Muitas das questões que a gente tem falado em sala de aula. Então pegue seu material e leia, certo? Qualquer dúvida, independente do que seja, se não for dia de aula, escreva e deixa no chat, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder as dúvidas que minha querida tenha. Mas acima de tudo, leia seu material sobre o capítulo 3 e 4, que são assunto de prova. Leia e assista os vídeos, né, que eu vou deixar para ajudar ainda mais o teu entendimento, teu e da Camila, sobre o que a gente falou nesses dois capítulos, que são assuntos de prova, tá bom? Da segunda-feira que vem, que é dia 3 de abril. Então, querida, grande abraço, fica com Deus, tá bom? Eu vou encerrando aqui então esse vídeo, e aí a gente se vê nas nossas aulas presenciais, né? Com esse vídeo aqui, a parte que tu viu e a parte que a Camila tinha olhado se equilibrou, se balizou aqui, né? Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, minha querida, deixa no chat ou tira nas nossas aulas à tarde mesmo, tá? Grande abraço e até lá, Camila. Tchau, tchau, Camila. Ou Amanda, desculpa, tô te chamando de Camila. Tchau, tchau, Camila. Amanda, tchau, tchau.